Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Cultura FM de Iraci. Boa tarde, Zé Socorro. Obrigada mais uma vez por nos permitir de estarmos aqui na nossa terceira etapa, no nosso terceiro encontro do programa Ansiedade, assim eu posso chamar, né? Estamos falando sobre esse assunto, teremos posteriormente outros conteúdos, mas vamos fechar esse ciclo da ansiedade que ainda nos traz, nos remete a muitas outras coisas, tá? No segundo programa, no programa passado, eu conversei com vocês sobre estratégia de ansiedade, eu trouxe a estratégia Acalme-se para vocês, e aí, vocês conseguiram? Deram conta de exercitar a estratégia Acalme-se? O que sentiram? Para aqueles que não ouviram o programa, que não tiveram oportunidade, semana passada, essas estratégias, elas estão disponíveis no meu canal do YouTube, Psicóloga Livânia, tá? Assim como esse vídeo também ficará. E também nas minhas redes sociais, que é no Face e no Instagram, tá? Podem procurar lá. E eu prometi para vocês hoje que nós iríamos trabalhar alguns questionamentos esse que vai estar norteando cada vez mais a gente a lidar com a nossa ansiedade. Daí eu escolhi um tema que é muito propício para o momento. Depois de ter dado aquela estratégia, né, depois de ter falado no primeiro programa sobre o que é ansiedade, né, os conceitos, brevemente nós falamos do que é ansiedade, sintomas físicos e psíquicos da ansiedade, tá? Elivânia, eu vi tudo isso, mas como a gente escolheu o tema de hoje, os sintomas de ansiedade voltaram. E agora? O que é que eu vou fazer com eles? Eu já estava até aprendendo a lidar, mas eles voltaram. Quem viu a minha artezinha, né, da chamada para o programa, deve ter percebido que eu coloquei ali um alhozinho, né? Foi bem proposital. Dentro do alho saíam dos gomozinhos do alho, entrava um gomozinho, como a gente chama, né, da tangerina. Exatamente para falar desse tema, para dizer que muitas vezes a gente está no lugar errado, no lugar que não é nosso. E questionar o que nós vamos trazer agora é para dizer: ocupa o seu lugar e não o lugar que é do outro, né? Ocupa o seu lugar e, principalmente, se a sua ansiedade voltar, lembre de quando você já foi, já teve crises. Não é que você já foi, que a ansiedade ela permanece. Nós sempre somos ansiedade, mas de quando você já passou por crise de ansiedade, de pânico, e que você achava que não ia sair daquela, e você não saiu, você não venceu, você não foi capaz. Então, que tal você lembrar que se uma vez você passou e você conseguiu, você vai conseguir novamente, né? E importante é aplicar os recursos que você já tem e, quem sabe, até procurar novos recursos para poder sair dessa ansiedade, tá? Eu recebi recados depois do outro programa, nas minhas mensagens privadas, e uma garota, né, uma moça disse assim para mim: Elivânia, eu acho que eu nunca vou me libertar da ansiedade. Eu sou uma pessoa muito ansiosa desde criança, né? Eu sempre fui muito ansiosa. E agora na vida, né, adulta dela, aos 28 anos, ela disse que tem ansiedade por tudo, né? Quando criança era ansiedade com as coisas da escola. E aí, na medida que foi crescendo, foi tendo ansiedade com os relacionamentos, preocupadas e ansiosa com o futuro profissional, com as finanças, com o trabalho. Enfim, ela perguntava exatamente isso. A ansiedade, ela sempre vai e volta, a gente nunca vai se libertar dela, a gente vai viver nessa constante agonia. Queridos e queridas, existem pessoas que vendem, né, que faz uma venda absurda da ansiedade, vende a cura da ansiedade. Então, nós precisamos questionar essas pessoas que dizem: eu vou te curar da ansiedade. Porque vamos pensar na ansiedade como um sentimento, assim como a raiva. A raiva é um sentimento que você tem. Você garante que você nunca mais vai sentir raiva na vida? Você pode dar essa garantia? Mas o que importa é que você sabe que esse sentimento ele pode ir e vir, ele pode voltar, mas que você pode administrá-lo, que você pode aprender a lidar com a raiva.
E na medida que nós vamos aprendendo, a gente vai mudando o comportamento, né? Não mais usando o comportamento das raivas anteriores, mas mudando o comportamento. Assim é com a ansiedade. Então, vender a cura da ansiedade e dizer para vocês que a ansiedade ela tem cura totalmente é uma falácia, né? É uma inverdade. O que nós podemos dizer é que a gente tem que aprender, nós teremos vários recursos, estratégias para aprendermos a lidar com essa ansiedade e vencê-la todas as vezes que ela voltar. A gente vai vencer e vai lembrar que se vencemos no passado, a gente também vai vencer agora. E quanto mais a gente discute, esse é um dos motivos de estarmos aqui, quanto mais a gente aprende, né, as estratégias de como lidar com essa ansiedade, melhor ainda. A gente vai ter mais facilidade de, a cada momento que acontecer estímulos de ansiedade, a gente aprender a lidar com essa ansiedade. Então, eu dei umas perguntinhas para vocês, falei de umas perguntinhas para vocês no programa passado, que nós iríamos discutir sobre elas brevemente, sobre a identificação do nível de ansiedade, tá? E aí eu dei 10 perguntinhas, estão lembrados? Vamos voltar a elas. A primeira pergunta foi, como é a sua ansiedade? A sua ansiedade, como é que ela é? Ela é uma ansiedade boa? A ansiedade boa é aquela ansiedade que nos protege, né? Ai, eu não vou subir nessa árvore porque eu não estou me sentindo bem e eu posso desequilibrar e cair. Essa ansiedade boa. Ou se você estiver em meio a um trânsito, tem que atravessar o trânsito e você tá ali, ó, atenta, alerta para com os carros. Essa ansiedade boa. E qual é a ansiedade ruim? Né? Como é que é essa ansiedade ruim? A ansiedade ruim é a ansiedade que nos remete a medos, né? Que nos paralisa, que nos trava. Por exemplo, você diante de uma situação em público e você trava. E essa ansiedade ela é acompanhada de pensamentos ruins que vai dizer assim, vai não que você vai passar vexame. Chega lá, você vai esquecer tudo. Quando você chegar lá, por mais que você tenha estudado, tenha lido tudo sobre o que você vai falar, nada você vai lembrar. E aí você trava, e o travar é travar mesmo, é parar e não ir. E até desistir. E em nome dessa ansiedade, meus queridos, em nome dessa ansiedade, minhas queridas, muita gente já perdeu tantas oportunidades. Muitas pessoas já perderam oportunidade de trabalho, de relacionamentos. Muitas pessoas já perderam a oportunidade de estudo, já trancaram cursos universitários. Então, a gente precisa saber mesmo como é essa ansiedade para eu aprender a lidar com ela. Quando é que eu estou com ansiedade? Quando? Quais são esses momentos? Qual o horário, qual o momento que eu vejo que eu estou com ansiedade? Vamos pensar nisso? Então, eu vejo que quando eu estou com ansiedade é quando eu preciso fazer algo para me expor, né? Porque quando a gente precisa fazer algo para expor, vem às vezes aqueles pensamentozinhos que pode fazer com que traga ameaça à nossa integridade moral. E você pode até pensar assim, e se eu passar vergonha? E se eu for criticada, né? E se as pessoas não entenderem o que eu vou falar? Então é melhor eu não ir. Então, quando é nesses momentos, ou em um momento como, por exemplo, você vai começar um novo relacionamento, como eu falei na semana passada, um novo emprego. Então, a gente precisa perceber, identificar quando é que eu estou com ansiedade. Terceiro, da nossa pergunta, o que é que causa a minha ansiedade? São variáveis de situações que pode causar nossa ansiedade, né? Desde as internas e externas, tá? Será que o que causa a minha ansiedade não é também insegurança, medo, insegurança, timidez? Identifique o que é que causa a sua ansiedade, busque o que é que causa essa ansiedade, porque você precisa primeiro saber o que é que causa para poder depois... Perdão. Para poder depois, com licença, para depois você poder trabalhar com essa ansiedade. Então, é importante saber o que causa. Depois a gente fala da medida. Qual é essa intensidade? De 0 a 10, de 0 a 100, quanto é que eu dou para minha ansiedade? Se eu ultrapasso dos 50%, dos 5% ou dos 50%,
eu já estou acima da média. Então, eu preciso investigar se essa ansiedade é uma ansiedade, como nós falamos ali, de proteção, se é uma ansiedade boa, ou se ela já não é uma ansiedade que traz consequências, que comprometem o meu bem-estar físico, psíquico, social, tá? Então, é preciso, como se fosse uma reguazinha, medir quanto é minha ansiedade. Pense aí, você daria que nota para a sua ansiedade? Quais os pensamentos de ansiedade que vem sempre à sua cabeça? Você percebe que você tem crise de ansiedade com quais tipos de pensamento? Quando você está pensando o quê, por exemplo, vem aquela ansiedade. Procure identificar quais são os pensamentos que trazem os gatilhos da ansiedade. Isso é imprescindível, porque eu fazendo esse monitoramento, eu vou dizer, agora eu sei que a minha ansiedade, ela vem quando eu estou pensando que eu não vou conseguir, que eu não vou ser aceita pelo grupo, que eu sou uma pessoa de autoestima rebaixada, eu não consigo me aceitar. E aí você vai procurar identificar esses pensamentos de ansiedade para que depois a gente possa buscar essas preocupações que elas vêm trazendo, evocando, né, a nossa ansiedade. Esse é o ponto forte, investigar, tá? Depois aqui nós temos a outra pergunta. Quais são os sintomas físicos? Nós já falamos dos sintomas físicos e psíquicos. Sintomas físicos como, por exemplo, tremores, né? Sintomas físicos como falta de ar, que nós já falamos para vocês já lá atrás. A gente fala da dispneia. A dispneia, essa falta de ar, formigamento, tontura. Esses são sintomas físicos. Você tem esses sintomas? Você sente isso? Em dados momentos de estar frente a alguma ameaça, né? Ou até mesmo que não seja uma ameaça, mas seja uma coisa simples, mas esses sintomas físicos vêm. Analisa, investiga. Ou então os sintomas psíquicos, que é tensão, irritabilidade, agitação mental e até perda da concentração. Tu lembra quando você estudava que às vezes você estava muito ansioso e de repente naquela ansiedade você estudou, você tinha tudo para tirar uma boa nota, mas chegou lá, a gente sempre usa, né, um senso comum, deu aquele famoso branco. O famoso branco é justamente que a sua elevação da ansiedade foi tão alta que você não conseguiu se concentrar no que você estava fazendo, que você não conseguiu resolver o que você deveria resolver. Olha, e se isso vem acompanhado de cobrança dos pais, aí sim os pais podem ser agentes que promovam a ansiedade na gente, né? Ou a gente que é pai, a gente também pode promover a ansiedade em nossos filhos. Como, por exemplo, tem prova hoje, eu quero 10. Eu não quero menos do que 10. No máximo, no mínimo, quero dizer 9. Então, vai lá e faz. Tá sabendo de tudo? Estudou direitinho? E aí a criança ou adolescente já sai sob tensão. E naquela tensão ela pode chegar lá e não tirar uma nota boa, não porque ela não saiba, não porque ela não tenha dominado o conteúdo, mas porque ela tem que dar uma resposta para a família, pai ou mãe. E naquela resposta ela pode ficar muito ansiosa e isso pode causar várias consequências, vários danos e inclusive problema mesmo da concentração. Então vamos ter cuidado com o que a gente diz, né, com o que a gente orienta os nossos filhos. E às vezes nós fomos orientados exatamente dessa forma, por isso que precisamos voltar à nossa infância. E nessa volta da nossa infância a gente precisa parar, sentir, olhar e ver e perguntar: o que é que eu devo deixar daquilo que fizeram comigo na minha infância, daquilo que meu pai ou minha mãe fez comigo? E o que é que eu devo levar comigo daquilo que eu fui educada na infância? Sabe por que é importante essas perguntas, meus queridos? Porque às vezes a gente leva o que não deveria levar. E o pior de tudo é quando a gente leva e a gente reproduz isso que fizeram com a gente, com os nossos filhos. E às vezes a gente teria que ter deixado algumas coisas que a gente não deixou. Tá? Então é importante perguntar, né? Esse adulto que hoje eu sou está reproduzindo o quê? Será que a minha ansiedade também não é oriunda, não veio lá de aspectos ou ambientais ou internos? Porque pode também ser aspecto genético. De repente eu tenho aquela predisposição genética onde eu sou de uma família de ansiosos, todos são assim, então eu preciso cuidar desses aspectos genéticos, fazendo mesmo um genograma, fazendo um estudo
dessa sua história. Então, que tal voltar à sua história e fazer um estudo dessa história e saber o que é que eu devo levar e o que é que eu devo deixar em relação à minha ansiedade? Como nosso tempo está quase acabando, vamos finalizar aqui as perguntas, né? Então, uma outra questão, além dessas consequências que eu acabei de falar, quais as consequências da ansiedade, e são inúmeras, pessoal. Inúmeras são as consequências da ansiedade. Desde perda de várias oportunidades, já falei há pouco, como também adoecimentos. A pessoa pode adoecer, claro que nem toda ansiedade, ela precisa ser medicada, né? Mas muitos precisam de medicação, sim, para ansiedade. Né, são essas consequências, preciso de terapias, né? Então, assim, são várias as consequências e que a gente precisa cuidar disso, tá? Aí eu falei do questionamento socrático, né? Que é questionar os pensamentos, ter autocrítica, fazer uma autocrítica do pensamento. Será que isso que eu tô pensando realmente é verdadeiro? Será que isso que eu tô pensando é real? Isso de fato vai acontecer? Para me deixar dessa forma, eu estou muito ansiosa, às vezes ainda vou fazer algo e eu já estou preocupado, tenso com aquilo que eu irei fazer, né? E será que realmente vai dar errado? E por que eu tenho que acreditar nisso? Autocrítica, está sempre fazendo o que nós chamamos de questionamento socrático, questionando os nossos pensamentos, checando eles e desafiando do ponto de vista assim, não, eu vou lá e vou fazer. Eu sempre costumo dizer para os meus clientes assim, né? Que a nossa mente se chama mente, que muitas vezes ela mente pra gente. Claro, nem sempre. Claro que a nossa mente também traz fatos reais. Mas quando ela utiliza os nossos pensamentos de uma forma distorcida, é como se ela estivesse mentindo pra mente. A mente mente. E aí você acredita nas mentiras da mente, cai na armadilha dessa mente, deixa de viver e apenas a ansiedade é que vai tomar conta de você, tá? E vem as escritas terapêuticas, que eu quero encerrar com essas escritas terapêuticas que eu também prometi pra você. Gente, a gente pode fazer um programa só de escrita terapêutica, é fantástico. Eu já vi tanto no meu consultório, nas minhas sessões, resultados positivos com as escritas terapêuticas, de pessoas conseguirem reconciliações com o esposo, com o pai, com mãe, através de escrita terapêutica, de pessoas chegar ao seu autoconhecimento, né, busca do perdão, por conta dessa escrita terapêutica, melhoramento na autoestima. A gente precisa um dia tratar só sobre disso. Inclusive, eu posso trazer alguns modelos de escrita terapêutica, que não é algo novo, né? Principalmente para nós, para as mulheres, para o grupo feminino. A gente usava muito lá no passado diários, que nos diários a gente contava os nossos segredos, registrava os nossos segredos, falava da nossa rotina, das coisas que a gente gostava ou não gostava. Imagina, e a psicologia, ela tomou mão disso para mostrar que quando nós escrevemos, nós estamos colocando fora todas aquelas tensões. Quando eu escrevo dizendo para uma pessoa que me magoou, que aquela pessoa me magoou, ainda que eu não entregue aquela carta para ela, ainda que eu não entregue aquela escrita para ela, mas quando eu punho para fora tudo aquilo que eu falei para ela, então de uma certa forma vai me causar alívio. Né? Eu posso fazer isso através de um escrito, eu posso fazer isso através do que a gente chama do espelho, de me olhar no espelho, na hora da raiva ou do momento da dor, dizer para a pessoa, se olhando como se estivesse falando com ela, o que ela fez com você, qual a dor que ela te causou. Tudo isso é terapêutico, gente. Claro, isso não só resolve. Isso é preciso de um acompanhamento com um profissional psicólogo para poder lhe ajudar no processo. Isso é apenas o início. O que nós estamos dando aqui são sugestões, são dicas, mas que podem evoluir, tá? Então a gente pode ver esses escritos terapêuticos, mas lá em um programa só sobre isso, tá? Vou ficar devendo para vocês. E assim, a 10ª pergunta, que é lidando com ansiedade. Viva o momento presente, como eu falei no programa passado, meus queridos, o aqui e o agora. Viver o futuro, você não sabe. Né? Eu não sei o que vai acontecer comigo na próxima esquina, ao virar a esquina que eu passo todos os dias, eu não sei o que pode acontecer comigo. Não que nós queiramos que aconteça nada de ruim, mas eu tenho que estar preparada. Agora, eu também não posso ficar dentro de casa com medo de virar a esquina, do que vai acontecer comigo na esquina, porque desse jeito eu não vou viver. Então, eu tenho que viver com essa ansiedade. Então, não se preocupe se ela volta. Se ela volta, volte a usar os recursos necessários para você poder
trabalhar. E no próximo programa, eu quero falar com vocês sobre os tipos de ansiedade. Qual o tipo que você pode se classificar ou não dessa ansiedade, né? Vamos falar sobre esses tipos de ansiedade? Vamos falar sobre a farmacinha, né? Sobre a nossa farmacinha cerebral, a nossa farmacinha humana, que é justamente a química do cérebro. E o que é isso? Que farmacinha é essa? É essa aqui, né? Que é a noradrenalina, serotonina e a dopamina. Como é que eles agem em nosso corpo e em nosso cérebro quando estamos muito ansiosos? Vou ficar devendo essa para a próxima quinta-feira. Obrigada pela sua atenção, obrigada pela sua participação. Esse vídeo vai estar disponível também nas minhas redes sociais, tá? Obrigada, Zé, mais uma vez. Sucesso para vocês, é Socorro, sucesso para todos. Uma boa tarde e até o próximo programa. Um beijinho, queijo.